Olá pessoal, boa noite, né? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa, aliás, mais uma live. A última foi no sábado à noite, não é isso, Roberta? E hoje à Isso. noite a gente vai tentar conversar um pouquinho aqui com o nosso companheiro, camarada Renato Roseno, né? Também com Roberta, falando sobre um outro futuro, né? Se é possível um outro futuro. A gente está aí nessa época de pandemia, né? Com quase 95 mil mortos no Brasil. No Ceará também a doença tem se alastrado. Na cidade de Iguatu também, né, teve muitos óbitos. E aí a gente fica meio que desesperançoso diante de tanta tragédia humana, digamos assim. Então hoje à noite a gente conversa, né, com o nosso camarada também, né, é, deputado está deputado, mas é servidor público federal, né, Renato Roseno, e também com a nossa queridíssima Roberta Menezes, né, a nossa co-prefeita aqui de Iguatu. Para quem não, a gente estava até discutindo agora há pouco o que é esse tal de co-prefeita, será que todo mundo entende o que é isso, né? Mas o co-prefeito é também prefeita, né? O co é um prefixo que quer dizer também. Então, Roberta, boa noite, querida, boa noite, Boa Renato. Eu passo logo para noite. você para a gente continuar. Pronto, boa noite. Renato, seja bem-vindo. É uma alegria muito grande estar com você aqui hoje na nossa live, né? Renato, que é nosso deputado estadual, tem um mandato de deputado estadual aqui no Ceará e que muito bem nos representa, né? Representa as nossas lutas, as leis que são aprovadas. Foi aprovada essa semana a lei, né, de enfrentamento à violência sexual dentro das escolas, né, com criação de comissões. Isso já é uma luta antiga, né, nossa, que trabalha também nessa área. Renato, a gente queria hoje iniciar a conversa contigo, né, fazendo um diálogo sobre o momento atual que nós estamos vivendo no mundo, né, e aqui no Brasil também. E como o próprio nome da live sugere, né, um outro futuro possível, eu acho que antes da gente dialogar sobre esse outro futuro, é necessário a gente fazer uma reflexão crítica sobre o momento atual, pelo qual nós estamos passando, uma crise de humanidade nunca vista, né, nas palavras do Edgar Morin. Inclusive, é uma crise por nós não conseguirmos nos tornar humanidade, e a pandemia ela colocou mais fogo nesse desastre social no qual nós estamos vivendo. Então, assim, não é apenas uma crise de ordem econômica, essa crise do capital, mas é uma crise que tem múltiplas dimensões. Então, para a gente pensar nesse futuro, é preciso a gente mudar esse presente, porque se a gente não mudar esse presente, a gente não vai chegar nem a um futuro, porque nós estamos caminhando com uma crise ecológica jamais vista, a catástrofes, né, a um processo de autodestruição nessa relação entre capital, natureza, né, totalmente desequilibrada. E aí, Renata, esse presente nos coloca desafios, né, imediatos, densos, maiores, porque a gente precisa correr contra o tempo. Então, a gente queria que inicialmente você falasse, fizesse uma análise do momento atual que nós estamos vivendo e falar para a gente se é possível a gente apostar, né, e se nós somos capazes de reverter esse momento atual para que a gente caminhe para esse outro futuro que a gente deseja, né, um futuro semeado por esperança, por solidariedade, né, uma relação equilibrada entre natureza e homens no sentido genérico. É isso. Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite, Boa noite, Roberta. Renato. Todo mundo aí do pessoal de Iguatu. Fico muito feliz de estar aqui conversando com vocês, né? Antes de mais nada, eu quero elogiar a ideia, né, de uma chapa compartilhada. Isso é super importante, né? Em especial porque para nós é muito desafiador ainda. É um desafio para nós mesmos do pessoal, né, a afirmação das mulheres na política de esquerda. Então, eu queria aqui saudar essa, né, chapa com uma co-prefeita. Eu acho que isso é super importante, é um exercício que nós temos feito de dizer que a política ela se faz em coletivo e reafirmar o desafio para nós, inclusive, né, ainda incompleto, né, de conseguirmos, de fato, o protagonismo das mulheres na política. Bom, eu acho que a Roberta, o Márcio e a Roberta fazem aí um convite, né, a partir dessa live, que é bastante grande. O mundo como nós o conhecemos
ele entrou em colapso. Essa é a questão, né? A civilização do capital é uma civilização que nos últimos 40 anos, ela, em especial, viveu alterações muito profundas, né? Em 3 dimensões. Primeira dimensão é uma dimensão geopolítica. O eixo do mundo, né, até metade dos anos 80, até a primeira metade dos anos 80, ele era bipolar, né? Era um mundo que tinha os Estados Unidos da América do Norte, né, e o seu bloco, ali unificando com o Japão e os Estados Unidos, e o outro bloco, o bloco soviético. A partir da crise dos anos 70, né, e dos anos 80, esse mundo ele passa a ser um mundo, né, com uma instabilidade política muito grande, né? Pensou-se até num mundo multipolar, né, com vários blocos regionais. Essa mudança é uma mudança muito profunda. E já vou retornar a ela. Uma segunda mudança é econômica. Você tem uma única nação no mundo que ela produz praticamente tudo que o mundo consome de bens industriais. Nós 3 aqui estamos usando óculos, né? Se você pega os óculos, eles vão ter aqui, né, feito na China, né? Quase todos os óculos no mundo, as hastes, são feitas na China, né? Esses aparatos tecnológicos que nós estamos usando podem até ter sido, o design pode ter sido feito na Europa do Norte ou nos Estados Unidos, mas foram fabricados com mão de obra chinesa. Então esse é um fenômeno completamente novo. Esse fenômeno é um fenômeno muito, né, digamos assim, com grande capacidade de alteração da história da humanidade. Um outro fenômeno ainda no campo econômico é um fenômeno que o Márcio domina, que é o da financiarização. Hoje você tem, né, incontáveis trilhões de dólares no mercado financeiro. Ou seja, se nós aprendemos a economia como, sobretudo a partir do dinheiro que vira, né, que compra força de trabalho, para transformar a mercadoria, para a partir daí extrair valor, né, o mundo financiarizado ele não passa mais pela mercadoria. Né? Então, por exemplo, hoje o mercado financeiro ele lida com trilhões de dólares a partir dos bits digitais. Aquela figura do homem agitando papéis nas bolsas de valores, que é uma figura assim, para quem tem mais de 40 anos, vai lembrar disso. Aquele homem gritando em bolsa de valores. Era o símbolo do capitalismo. Né? Nova York, São Paulo, né? Não existe mais. Aquele corretor foi substituído por um home broker, por um servidor com alta tecnologia, né? Sobretudo que fazia digamos assim, o acerto do sistema por cima, o presidencialismo de coalizão, o sistema, né, do Congresso, não dão mais conta. Primeiro porque a sociedade não se vê nisso. Veja, primeiro, o sistema representativo brasileiro ele nunca foi representativo. Mais da metade da população do Brasil é mulher, é feminina, e não há mulheres na política institucional. Né? É uma sociedade majoritariamente negra e não há negros na política institucional. É uma sociedade majoritariamente pobre e não há pobres na política institucional. Então não há pobres, não há negros, não há mulheres, assim como não há LGBTs, não há... Né? Então a política representativa ela já não representava. Mas mais do que isso, ela era antes o momento de pactuação das elites. As elites hoje, no seu fascismo, elas passam por cima desses pactos e implementam um programa, né, que é um programa ultraviolento do mercado. Ou seja, o mercado ele não quer conciliar com direitos e meio ambiente. O mercado não suporta nem os direitos sociais, nem os direitos humanos, o elevadíssimo nível de produtividade tecnológica que o mundo tem. Mas por que nós trabalhamos, às vezes, por exemplo, você pega um entregador de aplicativo, numa grande cidade como São Paulo, ele vai trabalhar 60 horas por semana para conseguir ali, né, um salário mínimo e meio, e por outro lado você tem 17% da população, de acordo com os dados aí previstos, porque o governo não libera os dados, né, aí agora no desemprego. Portanto, a primeira coisa é a proteção social à classe trabalhadora. Eu acho que qualquer plataforma de esquerda tem que dialogar com o fato de que nós estamos numa emergência social. As pessoas estão passando fome, mais hoje, estão sem trabalho, sem renda. Né? Por isso que os temas da renda básica, né, a renda básica como um direito.
não como, né, uma política compensatória. A renda como direito. Todo mundo tem direito à renda. Né? Aquilo que o Thomas More tinha colocado lá no século XVI, mais tarde Paine, né, no século XVIII. Então, todo mundo tem direito à renda. Esse é um tema central hoje para qualquer plataforma que, digamos, que pense a justiça. O segundo elemento dessa nossa plataforma é o elemento do poder. Veja, as antigas formas de poder, né, elas, sobretudo, que faziam, digamos assim, o acerto do sistema por cima, o presidencialismo de coalizão, o sistema, né, do Congresso, não dão mais conta. Primeiro porque a sociedade não se vê nisso. Veja, primeiro, o sistema representativo brasileiro ele nunca foi representativo. Mais da metade da população do Brasil é mulher, é feminina, e não há mulheres na política institucional. Né? É uma sociedade majoritariamente negra e não há negros na política institucional. É uma sociedade majoritariamente pobre e não há pobres na política institucional. Então não há pobres, não há negros, não há mulheres, assim como não há LGBTs, não há... Né? Então a política representativa ela já não representava. Mas mais do que isso, ela era antes o momento de pactuação das elites. As elites hoje, no seu fascismo, elas inclusive elas passam por cima desses pactos e implementam um programa, né, que é um programa ultraviolento do mercado. Ou seja, o mercado ele não quer conciliar com direitos e meio ambiente. O mercado não suporta nem os direitos sociais, nem os direitos humanos e nem a proteção ambiental. Por isso que o Bolsonaro foi escalado. O Bolsonaro ele é escalado para esse programa. Como é que o Paulo Guedes chama a gente, o servidor público? Ele chama de inimigo. Ele diz assim, vou colocar uma granada no bolso do inimigo. O inimigo é o servidor público. Ele disse isso dia 22 de abril. Qualquer país relativamente democrático, um ministro de Estado, um superministro, teria caído ao chamar, né, os servidores públicos do Brasil de inimigos. Né? Bom, então, proteção social, a agenda do poder político, ou seja, da democracia, a agenda ambiental. Nós temos que o seguinte, nós temos que descarbonizar a sociedade, pensar transporte público de massa de qualidade, pensar uma produção de energia solar, né, alimentos mais próximos a nós. Isso é um tema fundamental. Por exemplo, qual é uma pauta para Iguatu? Importante, Iguatu tem um território gigantesco. Nós podemos ter agricultura urbana, até porque o município ainda tem é um município que tem uma larga extensão rural, por que não? É um município que tem, obviamente, problemas hídricos, como os municípios do Ceará, mas tem um manancial hídrico importante. Por exemplo, o município de Iguatu tem uma vantagem geoestratégica, que é a sua ligação intermodal, ferroviária e rodoviária, né? Muito grande, tem uma localização importante, né? Tem mananciais hídricos. Bom, então, o outro tema, sem dúvida alguma, é o tema ambiental. Um quarto tema, acho que sem dúvida alguma, é o tema da inclusão digital. Inclusive por causa da política. Veja, hoje, para conseguir o auxílio emergencial, você precisa entrar lá no aplicativo. Só que tem uma boa parte da sociedade que não tem aplicativo, porque não tem internet, porque não tem celular. A inclusão digital ela é tão importante hoje como o acesso à água. Até porque, pelo que estão dizendo, muito vai passar agora a ser feito dessa forma que nós estamos fazendo aqui, né? Sem encontros presenciais por causa da crise sanitária. Agora, nós temos que ter inclusão documental. Por exemplo, nós temos metade da população que deveria estar no CadÚnico não está no CadÚnico. Né? Hoje, no Ceará, nós temos 4,5 milhões de pessoas no CadÚnico. É a última atualização em janeiro de 2020. Certo? Bom, um tema importante para as prefeituras é botar todo mundo que deve estar no CadÚnico tem que estar no CadÚnico. Sem inclusão documental, para acessar direitos, como uma ferramenta de acesso de direitos. Então, assim, essa é uma agenda fundamental para desmercantilizar. Veja, essa é uma agenda anticapitalista, porque essa agenda está baseada em desmercantilizar a vida, respeitar o trabalhador e a trabalhadora, desprivatizar o Estado. Agora, para isso, só tem um jeito: mobilização. Essa agenda não é uma agenda de conciliação, essa agenda não é uma agenda que se arranque com salamaleques, com o Centrão. Essa é uma agenda que vai ter uma agenda que só será possível se houver energia destravada, né? E tem energia para isso. Eu quero dizer isso assim, tem muita gente chorando pitanga. Eu acho que o momento está horrível, né? Eu perdi pessoas da minha família. Assim, ou seja, a crise da vida está muito grande, mas eu quero ver possibilidades. Eu acho que nós do PSOL temos essa tarefa.
né, fazer com que as possibilidades de que a vida mude sejam vistas e estimular que as pessoas agarrem essas possibilidades e que elas façam da possibilidade algo concreto. Era isso. Márcio, você quer falar ou continua? Roberta, por favor, você continue, porque eu estou tentando solucionar alguns problemas técnicos aqui. Parece que já deu certo a transmissão, pois viu? É, né? Mas aí eu estou no sufoco ainda, mas por favor, Roberta. Não, tudo bem, eu vou continuar então. Renato, você trazendo aí as discussões, né, sobre a proteção social no nosso país, a gente percebe como o rastro da pandemia deixou mais evidente esses problemas sociais que estão enraizados, que a gente não conseguiu resolver até o momento, né? E como você falou, muita gente não está cadastrada no cadastro único, pessoas que têm o perfil, né? No início do governo Bolsonaro, a gente sabe que houve aí cortes, pessoas que precisavam receber o Bolsa Família, né? Aconteceu isso, e aí esses problemas sociais, eles têm se revelado com mais crueldade no momento atual, né? A gente olha para o Sistema Único de Saúde, que passou de um processo de subfinanciamento, né, para desfinanciamento. O Brasil, comparando os sistemas públicos de saúde parecido com o SUS, é um dos que menos investe em saúde pública, se eu não me engano, em torno de 3,9%, né, enquanto outros países destinam 8% do seu orçamento para a saúde pública. Do PIB. Dentro de uma pandemia como essa, né, eu me lembro ainda quando tinha o primeiro caso, eu disse, não vai se alastrar não, a gente vai conseguir conter a pandemia. Mas quando a gente começou a observar, né, os problemas dentro do governo, as falas do Bolsonaro, desde uma gripezinha até a sua manifestação de não se importar com a vida das pessoas, a gente chega agora a um patamar de quase 100 mil mortes de pessoas por coronavírus, né? Inclusive, escancarou a falta de serviços, né, básicos de saúde, como leitos, como UTIs, e esse desmonte já acontece há muito tempo. E aí a gente fica pensando de como isso tem sido mais pesado, né, tem atingido de maneira desigual os profissionais da saúde que estão na linha de frente, né, que estão esgotados fisicamente, emocionalmente, muitos já contraíram coronavírus, morreram também. As camadas mais pauperizadas da população, que não vivem em condições de habitação que oportunize ter minimamente a questão da higiene, né? A higiene é uma coisa tão básica, lavar as mãos, muitas vezes não tem água na torneira. O esgoto aqui no Iguatu, por exemplo, corre aqui em frente às nossas casas, né? A gente não sabe nem a qualidade da água que chega aqui nas nossas casas, né? O tratamento de água, a gente não sabe se realmente essa água que a gente recebe, ela é para o uso, né? Então, assim, então a gente vive esse dilema, né? E agora também, semana passada o Bolsonaro ele foi denunciado, né, em Haia, por conta do genocídio que está acontecendo aqui no nosso país, e a população indígena também não fica de fora, né? Corre, inclusive, o risco de ser dizimado. Então, eu queria que você colocasse, Renato, o que está colocado aí para o ano de 2020 em relação às eleições, se há perspectiva do bolsonarismo, né, se expandir nas câmaras de vereadores, nas prefeituras, como é que a gente pode combater a expansão dessa ideologia, né, dessa forma de organizar a sociedade, a política que está permeada aí pelo bolsonarismo. Não só na política, mas também na vida social. A gente tem o nosso país completamente como se nada tivesse acontecendo, né? Eu sei que algumas pessoas precisam sair de casa, os trabalhadores precisam sair de casa para buscar o seu sustento, mas a gente vê aí a elite fazendo grandes festas, né? Final de semana aqui no Iguatu, estão lotados. Hoje eu dei uma volta no centro, lotado o centro, como se nada tivesse acontecendo. Então eu queria que você colocasse um pouquinho sobre o panorama das eleições esse ano.
Olha, bom, eu primeiro queria falar com você sobre essa questão do Tribunal de Haia, né? O TPI, o Tribunal Penal Internacional. Veja, o TPI ele foi criado pelo Estatuto de Roma, que é o Estatuto contra os Crimes contra a Humanidade. O Bolsonaro ele foi denunciado por crimes de extermínio e genocídio. É quando há intenção, né, no caso de extermínio, né, é quando há intenção de submeter população civil a sofrimento. Reiteradamente, a política do governo federal liderada por Bolsonaro demonstra intenção de desenvolver sofrimento, de impedir sofrimento à população. Um dos artigos, o artigo 7º do Estatuto de Roma, fala, dentre outras coisas, de negação de alimentos ou medicamento. Então, durante o primeiro movimento do Bolsonaro foi de negação, é um negacionismo, que obviamente custou, né, incontáveis vidas. E na sequência, com os povos indígenas, aí é genocídio, porque no caso é delimitado a uma determinada, né, categoria, no caso dos indígenas. Portanto, são 30 denúncias, né, ao Tribunal de Haia, né, o TPI, o Tribunal Penal Internacional, que não julga estados, ele julga pessoas. Né? No caso, não é o Brasil que será julgado, é a figura do Bolsonaro. Caso, como tudo isso é muito lento, demora 5 anos, né, para processar uma admissibilidade como essa, não é algo comum, não é algo rápido, não é algo comum, mas indiscutivelmente dá conta do tamanho do problema em que, né, porque assim, não é um problema para o Bolsonaro que porventura venha a ser processado, isso dá conta do terrível que o Brasil vive hoje. Né, só para fechar essa primeira parte da sua pergunta, né, sobre os aspectos internacionais, a chancelaria brasileira, ou seja, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, ele vive a sua pior fase. O Brasil, mesmo nos governos, digamos, Fernando Henrique, né, ele sempre se aliou na esfera internacional com a proteção de direitos humanos, matérias de gênero, né? Sempre. Eu presenciei isso, inclusive, tive ocasião em que eu vi isso no Conselho de Direitos Humanos da ONU. O Brasil agora está se aliando à Arábia Saudita para negar direitos às mulheres, direitos sexuais e reprodutivos, por exemplo. Um negócio assim impressionante. O Brasil agora passou uma vergonha internacional. Estava sendo aprovada uma moção contra a mutilação genital feminina. É um negócio assim impressionante. O Brasil não se... Em tempos atrás, não havia qualquer dúvida de que qualquer diplomata do Brasil na missão brasileira, né, fazendo a representação do Brasil, faria o voto pela expansão de direitos. Agora não, o Brasil se alia ao obscurantismo, se alia ao que há de mais medieval em matéria de direitos, né, de direitos das mulheres, né, de direitos sexuais e reprodutivos, sobretudo. Bom, aí eu vou para o segundo aspecto da sua pergunta, que eu acho que você e Márcio têm essa tarefa gigantesca aí hoje, né, nessa chapa, Márcio aí como nosso candidato a prefeito, você como nossa co-prefeita. Bom, primeira tarefa das eleições é defender a vida. Acho que é essa a tarefa. Primeira coisa é defender a vida. Nós somos uma esquerda que defende a vida, que defende a vida do trabalhador, da trabalhadora, a vida do servidor público, a vida do jovem precário, é defender a vida. E para isso nós temos que ter um programa emergencial de defesa da vida, que passa por aqueles aspectos que eu falei, não vou me repetir: proteção social com renda, eu quero bater nisso. Campanha inteira, proteção social com renda. Se não tiver renda, não será proteção social. Tem proteção social com renda, isso como direito, né? Ou seja, defesa das políticas sociais, a expansão social, o poder popular, a inclusão digital, a inclusão documental, a agenda ambiental e, obviamente, a agenda da reforma urbana. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a disputa do sentido da política. Né? Veja, a política com P maiúsculo, a política clássica, né? Pensar o seguinte: como é que nós podemos pensar, né, a alteração profunda da sociedade? Eu concordo com você. Eu acho que o bolsonarismo está fazendo muitas investidas no Nordeste porque ele quer o Nordeste.
Agora é o seguinte, ele está, digamos assim, circunscrito ali a uma parcela da população. Essa parcela ela é meio fanática hoje pelo Bolsonaro, né? Há um fanatismo bolsonarista, então tem uma pequena margem que vai conseguir conversar ou não. Bom, eles querem se manter nessa pequena margem para, né, ir sobreviver os próximos 4 anos. Se eles conseguirem conquistar prefeituras importantes no Nordeste, Iguatu é uma prefeitura importante, né, obviamente eles vão tentar fazer isso. Então, sem dúvida alguma, eu acho que a segunda tarefa é derrotar o Bolsonaro. Não tenho dúvida que é derrotar, ou seja, o bolsonarismo é inimigo, não só adversário, né? Vamos lembrar a coisa que eu aprendi muito com os jovens, né, nos centros socioeducativos. Amigo é amigo, né? Amigo é amigo, companheiro é companheiro, adversário é adversário, inimigo é inimigo. Ou seja, existe uma gradação. Ou seja, o bolsonarismo é inimigo, porque ele está no campo do fascismo, né? Desse ponto de vista. O que é o fascismo? As pessoas perguntam. É a guerra contra os pobres. Porque o que o fascismo pretende? Ele pretende aumentar a rentabilidade do capital pela supressão de direitos, mediante violência. É o governo da violência. Ele é um governo violento para suprimir direitos. O fascismo é uma guerra contra os mais pobres. Por isso que morrem mais indígenas, camponeses, LGBTs, mulheres. Por quê? Porque são os corpos, inclusive, mais oprimidos e vulneráveis. Então, numa ordem fascista, são esses os corpos que vão começar a morrer. Porque o fascismo é uma guerra contra as pessoas, né? Sobretudo aquelas que estão mais vulneráveis. E a terceira questão, acho que é o terceiro... eu acho que nós precisamos ter resultados eleitorais importantes nesse debate sobre a cidade. Olha, eu conheço as cidades cearenses. Veja, às vezes, assim, a figura do lixão, né? Vocês conhecem as entradas de Iguatu. A figura do lixão é uma figura que me dói muito. Me dói muito. Veja, nós temos que pensar muito meio ambiente, resíduos sólidos, saneamento ambiental, né? A questão dos recursos hídricos. Nós temos um projeto de cidade. Uma cidade no semiárido nordestino, ela não pode ser que nem uma cidade lá no clima temperado da Europa. E a gente desenhou as cidades nordestinas muito parecidas com as cidades europeias. O arruamento asfáltico, a pavimentação asfáltica, as cidades sem ventilação, né? As árvores, cortar árvore numa cidade nordestina devia ser considerada assim, lesa pátria, um negócio absurdo. E se corta árvore. Ou então se colocam árvores, né, exóticas, como, por exemplo, ninho. Tem ninho hoje no Nordeste inteiro. Tem ninho no Nordeste inteiro, né? Inclusive espantando as nossas abelhas e espantando os nossos passarinhos. E quarto objetivo, eu queria falar sobretudo a população de Iguatu. Eu acho super importante eleger vereadores e vereadoras, né, do PSOL. Super importante. Nós estamos aqui em Fortaleza, onde nós não temos um vereador ou um vereador do PSOL há 4 anos. Isso faz falta aos movimentos da reforma urbana, ao movimento de mulheres, ao movimento LGBT, ao movimento sindical. Isso faz falta. Então, assim, eu queria convidá-los, vocês aí que estão nos vendo, a essa tarefa também. Ou seja, dar uma grande votação majoritária, mas uma votação também muito grande, porque às vezes as pessoas só pensam para prefeito, né? Prefeito, tem uma briga muito grande aí. Veja, e o PSOL, ele consegue ser no Ceará a oposição de verdade. Porque se você olha, quem é que não está vinculado a nenhum esquema federal, a nenhum esquema estadual e a nenhum esquema municipal? Somos nós. Poxa, quantos candidatos o Camilo vai ter em Iguatu? 3? Né? Possivelmente, 3 candidaturas do Camilo. Né? São 9 pré-candidatos. Não, mas do Camilo. Ah, sim, do Camilo. Mais ou menos uns 3. Né? Então, assim, me parece que não é razoável que a gente não dê ao cearense alguma alternativa. Nós somos essa possibilidade de alternativa. E eu acho que tem uma porta, né, aberta para nós. Opa! Bom, gente, só aproveitando aí para dizer que algumas pessoas estão interagindo aqui com a gente, né, pelo YouTube, e nós pedimos até desculpa pelo início, porque foi um pouco atrapalhado, né?
mas pelo menos foi preservado aí todas as falas e aí tá sendo gravado. Bom, tem algumas perguntas aqui, aproveitar só para mandar aí logo um alô, né? Tem a Vanderlanja Divanildo, né? Tá dizendo bem-vindo, Renato, né? Obrigado aí pela presença. A Cátia Oliveira mandando boa noite, a nossa amiga Wanda Souto também, né? Vandinha, tudo normalizado agora, né, querida? A Irene Jucá mandando seu boa noite também, chamando para a gente debater. Irene, nós estamos no debate constantemente, né? E essa dupla aqui não foge a debate, viu? A Naceliane Maria Alves de Moraes também, né? Mandando um boa noite para todo mundo. A Lúcia Albuquerque, né? Quem mais aqui, gente? A Ciliane também lavou, lá do Sítio Estrada, lá do distrito de Alencar, né? E a Irene tem também algumas perguntas aqui, né? Como enfrentar o desmonte das políticas públicas no Brasil, né? E em que medida essa mudança impacta a vida das pessoas nos municípios, né? Acredito que Renato até já falou um pouco, mas se ele quiser repetir um pouco, né? Dar mais ênfase nisso, como enfrentar o desmonte das políticas públicas no Brasil, viu, Renato? Essa é a pergunta. Primeira coisa é a revisão do teto de gastos. O teto de gastos tirou 17 bilhões da saúde de 2017 para cá. Né? Tem muita gente fazendo conta errada. Está dizendo assim, em época de recessão o teto não vale. Mas o dinheiro, na verdade, o dinheiro aportado desde 2017 já deveria ter sido maior. Então é muito importante pensar na revisão do teto de gasto. Segunda questão é a reforma tributária. Não tenho dúvida que a reforma tributária é uma reforma tributária progressiva. Não essa que o Paulo Guedes está querendo, que ele está querendo, inclusive, tributar a cesta básica. Nós queremos tributar quem tem fortuna acima de 5 milhões. A proposta do pessoal é essa. Tributar quem tem fortuna acima de 5 milhões, ou seja, fazer nós temos que desonerar o consumo e nós temos que onerar a grande riqueza. Não tem sentido pagar tanto imposto, por exemplo, no pãozinho, e o cara que tem uma lancha, né, um balneário desses aí, chiquérrimo, não pagar nem IPVA, como por veículo automotor. Está errado isso é uma loucura. Imposto de herança nos Estados Unidos chega a 60%, aqui no Brasil não passa de 8%. E o imposto de herança tem que ser alto, porque, gente, essa ideia de uma geração passar para outra, nós temos que pensar nisso. Acho que assim, a primeira coisa é essa, né? Revisão técnica. Outra coisa, nós vamos ter que fazer dívida. Veja, déficit público só é tabu para neoliberal. Para nós não é tabu. Porque, veja, tem uma coisa engraçada. Os neoliberais, eles ensinaram as pessoas de que o Estado se administra como se fosse uma casa. Não é. Olha, a dona de casa sabe que não pode gastar mais do que arrecada. A dona de casa não tem Banco Central, nem Casa da Moeda. Certo? Quem tem Banco Central e Casa da Moeda é o Estado. Portanto, essa lógica não vale. Nesse momento, tem que aumentar o perfil do endividamento. Veja, se a gente aumentasse hoje o perfil do endividamento em 250 bi ao ano agora, a gente conseguiria pagar a renda básica para todo mundo. E a renda básica tem um efeito multiplicador super importante, porque quando você institui a renda básica, você aí que está no Alencar, por exemplo, que está me vendo no Alencar. Você sabe que tem uma pessoa que não tem dinheiro nenhum. E aquela pessoa digamos que aquela pessoa tenha hoje R$800. Aquela pessoa vai gastar os R$800 na bodega do lado. Ela vai comprar ovo, ela vai comprar óleo, ela vai comprar alpargata, ela vai comprar farinha, ela vai comprar feijão, vai comprar arroz. Ela vai deixar os R$800 lá na bodega. E isso vai fazer com que, inclusive, ou seja, além da solidariedade humana, que é o meu princípio, eu defendo a renda básica como um princípio de solidariedade humana, né? Mas até numa visão clássica keynesiana, até nessa visão clássica, a renda básica ela tem um efeito de repercussão muito importante. Então nós precisamos defender isso. É uma tarefa, né, importantíssima. Bom, eu acho que, respondendo, Márcio, mais uma vez, seja no Iguatu, seja no Alencar, seja na sede, seja em qualquer lugar do Brasil e do mundo, nós temos que fazer política. Não a política com P pequeno, não a política eleitoral e partidária, mas a política grande, a política das massas, né? Os de cima. Bom, quando é que o mundo muda? Quando os de cima não podem mais, porque os de baixo se organizam para não querer mais, para não aguentar mais.
Eu acho que essa é uma questão central. As pessoas parecem que estão anestesiadas, e as pessoas não podem estar anestesiadas, né? A tarefa de um partido político como o nosso é, digamos assim, é desanestesiar, é chamar, é convocar, é convidar as pessoas para lutar. Lutar vale a pena, né? Lutar vale a pena, né? Tem duas Elis Regina aí em Iguatu, que eu gosto muito. As duas Elis, né, tem que, sobretudo dessa geração, que devem reconquistar o direito, a compreensão e a convicção de que lutar vale a pena. A extrema-direita cresceu entre os jovens. Isso é muito preocupante. A extrema-direita cresceu entre os jovens, né? Roberta, que dá aula para jovens, deve ser desafiada por isso, o hiperindividualismo, o hiperconsumismo. O Márcio, que é bancário, deve ter colegas que jogaram a toalha, que não querem mais lutar. O Márcio fez direito e deve lembrar das suas conversas com seus professores e colegas, de que muita gente acha que não tem mais esquerda e direita, que é tudo uma coisa só. Veja, essa era da indistinção, ela só deu para o caldo da extrema-direita. Veja, existe esquerda é quem luta pela igualdade, justiça, liberdade, emancipação humana, pela abolição contra todas as formas de exploração do trabalho do trabalhador, e é a esquerda que luta hoje por distribuição da riqueza, do saber, do poder e equilíbrio com a natureza. Essa é a diferença. E só tem um jeito, é lutar. Agora, para mim, essa é uma máxima que eu levo na minha vida, né? As transformações que nós queremos serão ato de maioria, não serão ato de minoria. Então, a nossa tarefa histórica é sermos uma maioria social, auto-organizada, autopolitizada e que provoque a sua autoemancipação. Renato, só um instante, Márcio. Sim. Isso que a gente está chamando a cidade de Iguatu para debater conosco nesse momento de pré-campanha, daqui a pouco campanha, porque a gente precisa entender que são nas cidades que as mudanças podem acontecer, né? A gente está aqui há muito tempo na cidade de Iguatu e em muitas outras cidades do país, naquela velha política tradicional, né, onde os que estão há muito tempo são famílias tradicionais ricas, né, dessas cidades que se perpetuam. Aqui no Iguatu não é muito diferente, né? Então a gente quer construir, nós do PSOL, nós queremos construir uma nova política baseada na solidariedade, na democracia, politizar a vida, como você bem colocou agora, né? E aí, Renato, as nossas propostas, né? O que é que a gente quer para Iguatu? A gente quer uma cidade mais verde, a gente quer uma cidade mais sustentável. Não sei se nós chegaremos a uma cidade autossustentável, mas é um caminho que a gente tem que percorrer, né? Numa gestão do PSOL. Ampliar a rede de atenção básica à saúde. As questões de saúde são manifestações da questão social, e aqui no Iguatu a gente tem um alto índice, né, de jovens que estão com depressão, com ansiedade. Você falou que eu, através da sala de aula, eu tenho contato com esses jovens, né? Mas no curso de serviço social não tem muito bolsonarista. Se tem, é muito reduzido. Mas a gente encontra os jovens sem expectativa no futuro, não sonham, vivem com enormes transtornos, com transtornos, né, mentais, e o serviço está abarrotado, não recebe mais, não tem mais como, está saturado. E aí é onde a gente tem que melhorar a qualidade de vida da nossa cidade. Iguatu não pode continuar mais sendo como não basta só ter CAPS, né? É preciso que a gente torne essa cidade melhor de se viver, com escola adequada, que o jovem tenha interesse de permanecer na escola, que a escola seja atrativa, que a dona vá lá no posto de saúde, né, e consiga fazer a sua prevenção, ter um dentista para atendê-la, né, ela ter o direito de ter acesso a uma consulta no dentista, né, uma consulta odontológica. A gente precisa resolver o problema da drenagem e saneamento aqui do Iguatu, né, uma coisa que se arrasta há anos. Acho que Márcio tem mais elementos para trazer em relação a isso. Creche em tempo integral, valorização
dos nossos professores municipais. E aí são várias coisas que a gente pretende, né, fazer. A gente já está construindo nosso programa de governo desde o ano passado, a gente está divulgando aos poucos nas nossas lives, mas assim que realmente começar a campanha, a gente vai divulgar para todo mundo esse de governo que nós temos e convidar as pessoas para debater. A gente quer construir uma nova cidade ouvindo as pessoas. E as pessoas precisam querer mudança, né? Eu já observo nas redes sociais as pessoas, o lado A, o lado B, sim, o nosso partido, tem o PSOL, vamos mudar, meu povo, né? Vamos construir uma cidade diferente, com participação social, com organização da nossa vida política, com politização da vida social. É isso. O novo sempre vem. Isso. O novo, é muito importante, assim, as pessoas assim, ficam muito presas. Veja, eu conheço a política do Ceará, né, assim, um pouco, né, eu vou me arrogar de dizer que conheço muito, eu conheço alguma coisa. E aí as famílias, com seus apelidos, ficam se revezando, né? A coisa, tem cidade aqui que já tem quase um século de revezamento entre as famílias, né? É isso. Bom, eu queria convidar o povo de Iguatu. Eu conheço Iguatu, é uma cidade com muitas potencialidades. Eu convido o povo de Iguatu para iniciar uma nova tradição, que é a tradição dos de baixo. Então, tem a tradição dos de cima, pois vamos iniciar então uma outra tradição, a tradição dos de baixo. Ou seja, das mulheres de luta, dos homens de luta, né, das pessoas que... Né, tem temas assim que são emergenciais. Esse tema do lixão, o tema da lagoa, né, daquela lagoa que estava sendo... da Sebastiana. Sebastiana. Né? Sebastiana. Isso. O tema do conjunto habitacional ali, que vocês já me levaram tantas vezes, a gente fez audiência pública aí, o tema da saúde mental, a questão da saúde dos adolescentes. Veja, por que os nossos jovens estão com ideação, né, suicida, tristes? Esse tema da saúde mental é um tema central, né, hoje para nós. E o tema do trabalho e do emprego. Né? Por exemplo, Márcio pode me corrigir, mas salvo engano, tem distrito em Iguatu que até antes da pandemia, até ano passado, saía ônibus todo mês para São Paulo levando jovem. Não sei se ainda é assim. Ainda, veja, infelizmente. Esse é um tema importante para defender, mas porque, assim, por que houve a quebra da sucessão geracional no campesinato brasileiro? Porque, obviamente, não tem apoio na agricultura familiar. A agricultura familiar é pesada, porque a agricultura é pesada. A gente não pensou uma renovação tecnológica na agricultura familiar que fosse sustentável do ponto de vista ecológico. E esse jovem, ele se coloca dentro de um ônibus e vai ser precarizado lá em São Paulo, ou então vai coletar, né, vai fazer coleta sazonal de produtos lá no Sudeste, né? É isso, assim, vai fazer isso, assim. Hoje tem gente que vai lá para as colheitas, a depender, vai para o sul do país para fazer colheita, porque não tem... Veja, eu acho isso, essas migrações sazonais que acontecem no Ceará até hoje, né, eu acho isso terrível, eu acho isso algo assim, né, é lamentável. Nós temos que fazer um debate sobre isso. Ok, Renato. Só continuando aqui, né, o pessoal está interagindo, né, mandando uma boa noite para a Natália, lá no Sítio Salsa, no Quixelô, né, os conterrâneos de lá. Tem também a nossa amiga Adelaide, né, do Movimento de Ocupação também. Grande Adelaide. Grande Adelaide, né, nossa pré-candidata a vereadora também. Tem o nosso também, com a camarada, companheiro Daniel de Araújo, né, lá também do Alencar, né. Estamos juntos aí, né, Daniel, beleza, né, Daniel também é um dos nossos pré-candidatos. Naceliano coloca aqui que a questão do lixão sempre é um grande problema, né? É uma questão emergencial, né? Naceliano, além de ser um problema de saúde pública, envolve várias outras questões, né? Questões sociais, ambientais. Então, merece uma live só sobre o lixão. A gente já até colocou na nossa agenda que nós iremos fazer uma noite também de debate só sobre esse assunto do lixão, né? Eu acredito que ele precisa ser urgentemente desconstruído, já que ele vem sendo construído
há mais de 40, 50 anos, e acho que está na hora, já passou da hora da desconstrução desse lixão. Tem também o Eduardo Gomes, né, que é lá de Maracanaú, é muito importante, super produtivo essa temática. Irene Jucá diz o seguinte: como vem sendo tratada a cultura e juventude em Iguatu? Irene, a gente que reside aqui no Iguatu, a gente entende que é um tratamento de descaso, né? A cultura, eu que sou militante da cultura há mais de 20 anos, eu não consigo perceber nenhum apoio à classe artística, não consigo perceber o apoio aos grupos teatrais, ao artista individualmente, né? Eu não consigo perceber, pelo menos, a manutenção do espaço de cultura que deveriam ser, pelo menos, né, mantidos de pé. O que a gente vê, na verdade, com relação à cultura, principalmente, esse desmonte total. E a infância abandonada. Você vê crianças, né, nos sinais da cidade, nos semáforos, você vê crianças pedindo, crianças morando na rua. Então, a infância também muito maltratada nesse momento, né? Então, são questões urgentes para a gente tratar, com certeza. Quem mais aqui colocou? A questão de como fazer para resolver a situação do lixão, a Vanderlange, né? Vanderlange é um processo de desconstrução. Certamente nós vamos dedicar todo um momento especial para isso, porque, como eu falei, acho que é um dos grandes problemas de saúde pública do município, né? Você tem que respirar quase que diariamente essa fumaça que vem do lixão e fumaça que vem da queima da poda das árvores da cidade, ou seja, uma reserva energética que está sendo desperdiçada simplesmente para a produção de fumaça, né, e poluição atmosférica. A Wanda, ótimo ver aqui na live a Kátia, né, nossa pré-candidata em Morada Nova, e o Carlos Eduardo do Pessoal Maracanaú. Valeu, Vandinha. Daniel construindo a nova cidade. O Rony faz uma pergunta aqui para Renato, né? Rony diz o seguinte... Deixa eu ver, acho que passei aqui um pouco mais, só um minuto aqui. Bom, Josael também está aqui na live, né? Josael, José Farias. Mas eu queria mesmo pegar assim, o Alexandre mandando também. Renato, como você vê a possibilidade de um programa para produção agroecológica nos municípios cearenses, ou seja, no aspecto rural, periurbano e urbana? Renata e Márcio, não, Roberto e Márcio, pode falar disso no contexto de Iguatu também, né? Então, Alexandre direciona uma pergunta a você, Renato, como é que você vê essa possibilidade de um programa para a produção agroecológica nos municípios cearenses? Então, veja se tem mais alguma pergunta aqui que a gente já juntaria as duas, né? A Valéria, estamos plantando uma semente, o mais importante desse processo é a construção, é começar. Valeu, Valéria, nossa também pré-candidata a vereadora aí, representando as mulheres aí do nosso Alencar, né? Quem mais aqui? Deixa-me ver. A Irene Jucá coloca o seguinte: infelizmente, essa saída da juventude para o Sudeste é uma problemática presente em muitos municípios. Foi isso que a Renata acabou de falar, né? Ou seja, nos distritos daqui, da sede também, sempre tem essa migração toda, sem estímulos às atividades produtivas no município e região. Então, basicamente, Renata, essa pergunta aí, né, que o Alexandre faz, né, como você vê a possibilidade de um programa para a produção agroecológica, e também o Rony pergunta sobre esse desmonte, né, do sistema do SUS, né, qual a defesa, com a pandemia percebeu-se que a defesa do Estado mínimo não condiz com a realidade brasileira, ou seja, o SUS, o SUAS e a Seguridade Social são essenciais para o país. Como é que você avalia esse desmonte aí do SUS e do SUAS, Renato? Então a pergunta é do Rony Ferreira. Então, por enquanto, são essas as perguntas aí. Devolvendo aí para o Renato. Não, a primeira é essa sobre segurança alimentar. Eu acho que é super importante para nós o debate sobre agricultura ecológica e agricultura urbana, né, nas cidades. Assim, acho que, bom, em primeiro lugar, são conceitos que eles têm que estar interligados. As cidades, né, com espaço, e eu sei que Iguatu tem, elas podem praticar, mesmo no seu território urbano, algumas saídas, pequenos quintais produtivos, cultivo de hortaliças, hortas comunitárias. Isso pode ter um efeito super importante tanto para a saúde e segurança alimentar. E do outro lado, na zona, em especial na zona rural, nós avançarmos na defesa dos programas de aquisição de alimentos da agricultura familiar. Né? Eu acho que e incentivarmos, né, um pacote que seja, sobretudo,
né, a partir de utilização de mecanismos permaculturais, de procedimentos permaculturais, de procedimentos da agricultura ecológica. Você pode, por exemplo, hoje, pela legislação brasileira, você tem que ter 30% da alimentação escolar, ela tem que ser regionalizada. Isso não quer dizer que ela é ecológica e não quer dizer que ela seja necessariamente familiar. Porque você vai ter grandes produtores ou produto médio, grandes produtores, você vai ter produtores também que se utilizam por demais de agrotóxico, né? Você pode conjugar assistência técnica e ATR, é algo fundamental. Muita gente pensa, isso é coisa com o Estado, isso é a União. Veja, os municípios que têm uma parcela importante do seu território em zona rural, eles precisam fazer ATR também, até porque se eles querem desenvolver um PAA, um Programa de Aquisição de Alimentos, que seja de fato de produtos saudáveis, oriundos da agricultura ecológica, e desenvolver mecanismos permaculturais, eles vão ter que fazer isso, ou seja, pensar como é que você oferece essa alternativa. Veja, as pessoas às vezes... Olha, tem outro jeito de fazer e as pessoas podem aprender. Qual era a grandeza da tecnologia das cisternas de placa? Era o domínio tecnológico, não era, digamos assim, a sofisticação tecnológica. Era exatamente uma tecnologia de baixo custo, socialmente robusta. É assim que, portanto, com toda a tecnologia das cisternas de placa, eu posso fazer isso também com permacultura. Mas para isso eu preciso primeiro tomar a decisão. Para isso eu preciso me libertar do pacote tecnológico anterior. Qual é o pacote tecnológico anterior? Fertilizante, né, agrotóxico, fertilizante químico, agrotóxico, né, monocultura. Eu preciso pensar em como é que eu posso ofertar uma ATR capaz de desenvolver práticas, né, baseadas na permacultura. O segundo elemento, sobre SUS e SUAS, não tem jeito se não tiver revisão do teto de gastos, gente. Veja, eu sou analista de políticas sociais, eu sou do SUAS, eu sou assim, é na carne que se sente o corte dos orçamentos. É na carne. Antes da pandemia, nós, da Frente Parlamentar em Defesa do SUAS, né, eu sou dessa frente parlamentar, sou vice-presidente da frente, o presidente é o Carlos Felipe, eu sou vice-presidente dessa frente, né, em defesa do SUAS. Nós sentamos com o relator do orçamento porque não tinha dinheiro nenhum. Quem está me vendo aí, não sei se ela é de CRAS ou CRES, não sei se foi a Irene é do INSS, mas quem é de CRAS e CRES sabe que em dezembro do ano passado, havia uma insegurança gigantesca porque não tinha dinheiro. A pandemia obrigou esse governo de morte a botar dinheiro na assistência social, porque não tinha dinheiro no orçamento do governo, o governo não tinha previsto, né? Nós, inclusive, fizemos uma luta muito grande com o CNAS, o Conselho Nacional de Assistência, com o FNT-SUAS, o Fórum Nacional dos Trabalhadores do SUS, para recuperar o dinheiro do orçamento lá para assistência. Não tinha dinheiro. Então, né, a colega, eu tentei ver aqui os comentários, mas eu não consegui ver. Né? Eu não sei qual foi o nome da colega, eu acho que foi a Irene que me fez essa pergunta. A primeira resposta é orçamento, orçamento, orçamento. Porque sem orçamento não tem concurso. Sem concurso não tem servidor, sem servidor não tem político. Sem orçamento não tem equipamento, sem orçamento não tem expansão. Bom, eu não sei quantos CRAs tem em Iguatu. Eu vou lhe dizer quanto tem em Fortaleza e quanto deveria ter. Fortaleza deveria ter 98 CRAs. Tem um terço disso. Fortaleza tinha que ter 98 CRAs. Se você pega as NOB, né, as normas operacionais básicas do sistema SUAS, Fortaleza tinha que ter o triplo de CRAs que hoje tem. Né? Então, é isso, sem equipamento. Aí é tão interessante, né? A política social no Brasil ela sofre uma tríplice crise. Financiamento, capacidade de entrega, legitimidade. Sem orçamento, não tem capacidade de entrega.
Como não tem capacidade de entrega, o povo não defende a política. Aí ela sofre de falta de legitimidade. Então, por exemplo, quem é que vai defender o SUS e o SUAS? Bom, sociedade. Só que essa sociedade, ela não vê o SUS e o SUAS entregando, né? Porque quando entrega, foi a defesa. As pessoas defendem o SUS. Veja, agora na pandemia, a nossa tese se mostrou correta. Nossa tese. Se não fosse o SUS, que fez milagre, o SUS fez milagre com o dinheiro que tem. Se não fosse o SUS, o morticínio, que já é gigantesco, ia ser muito maior. Muito maior. Então as pessoas sabem, veja, é um dos poucos países do mundo em que uma pessoa com neoplasia pode se tratar no sistema público. A pessoa pode fazer uma cirurgia eletiva de alta complexidade no sistema público. Agora, quando a pessoa vê isso, ela defende. Então, por exemplo, nós temos que aumentar o orçamento para aumentar a capacidade de entrega, para aumentar a legitimidade. Agora, o mercado não quer nada disso. O mercado ele quer privatizar a saúde, ele quer vender plano de saúde popular agora para a classe trabalhadora, né? Assim como ele quer vender escola popular para a classe trabalhadora, é o que o mercado quer. Assim, meus amigos, como ele quer vender plano de previdência privada para nós. Ou seja, nesse processo de previdência do governo Camilo, o Bradesco ligou para tudo que era de professor, porque eles viram uma oportunidade de mercado. Ele ligava para os professores para dizer o seguinte: olha, compre o seu plano de previdência privada, certo? O meu gerente me ofereceu um VBGL, é isso que chama? Um VBGL. VGBL. É, isso, né? Ou seja, porque eu imagino que o Márcio deva ser pressionado lá pela gerência dele para vender lá os VBGL também para os servidores públicos que não têm mais previdência. É isso. Pois é, né? Quando é colocada essa questão toda, né, principalmente da saúde, do SUS, basta lembrar o seguinte: aquela velha continha, né, matemática que nós fazemos. De cada R$100 você tem aproximadamente R$45 só para pagar o serviço da dívida. Ou seja, os juros, alguma amortização. Então, quando você vai ver realmente a fatia que vem para a saúde, talvez não chegue a 10%. Acho que o Renato deve ter esse número melhor do que eu, né? Mas, ou seja, é um valor tão pequeno, né, tão irrisório, se comparado ao que é destinado, né, ao sistema financeiro, né, para enriquecer quem já está bem rico, né? Que é uma coisa absurda. Então, assim, é realmente complicado você cuidar bem da saúde sem um financiamento. E aqui na cidade de Iguatu, a gente também percebe isso muito claramente. Basta ver a situação do hospital regional, né, o desmonte que é feito nele, e acaba sendo, ou seja, um hospital de referência regional, né? Não nos moldes daquele de Juazeiro ou do Quixeramobim, de Sobral, né? Mas é um hospital que atende a região. E até Roberta e eu, a gente está tentando até conseguir mais dados, né, mais informações sobre esse funcionamento do hospital, porque é uma grande incógnita para a gente. Tem hora que é uma fundação que administra, tem hora que passa para a prefeitura, então fica nesse jogo de empurra-empurra, e na verdade a gente não sabe a quem responsabilizar, né? Ou seja, quem é que realmente toma a decisão, quem é que está responsável por ofertar um serviço de saúde adequado para a população. Então, também Alexandre nos provoca aqui sobre a questão da agroecologia, né? E eu digo o seguinte: existe aqui na cidade de Iguatu o Instituto El Amigo, que há 20 anos, Alexandre, trabalha essa questão da agroecologia, da cisterna de placa, né? da mudança, né, dos paradigmas culturais. Eu acho que Renato congelou, né, na tela, então foi a minha. Acho que não. Não tá. Bom, mas assim, nós temos experiências aqui na própria cidade, né, de produção orgânica. Agora, assim, cadê o espaço, né, para esses produtores? Como é que anda essa aproximação do produtor, né, com o consumidor? Então, eu acredito que o município também, né, através das suas secretarias, nós temos que criar mecanismos para fazer essa aproximação. E não simplesmente colocar sempre na mão do atravessador. Então, um novo modelo, né, de comercialização da produção, da agricultura familiar, principalmente a questão do incentivo à realização de feiras, que não seja apenas uma feira perdida, né, durante um ano. Esse ano nem aconteceu devido à pandemia. Então, nós temos que repensar realmente esse modelo de comercialização dessa produção. E principalmente o incentivo. Porque se você tem na cidade mais ou menos umas 20 casas, né, de produtos agropecuários que vendem os defensivos, né,
os agrotóxicos agrícolas. Então você tem realmente que repensar muito isso, você tem que tomar uma atitude, enquanto poder público, de levar informação a essas pessoas. É porque de repente o agricultor, eu sou filho de agricultor, vivi na roça pelo menos até os meus 18 anos, eu sei como é que isso acontece. O agricultor ele é bombardeado diuturnamente para que compre o tal do defensivo agrícola, né? Que na verdade está comprando a sua sentença de morte, né? Com poluição de rio, poluição dos animais e por aí vai. Então são realmente questões muito complexas, né, no que diz respeito à gestão do município, né, principalmente um município de médio porte como Iguatu, mas que a gente está com esse firme propósito de enfrentar, de fazer essa discussão. Não é porque os problemas existem aí pela eternidade que eles terão que continuar. Então, Renato, eu acho que é super interessante essas questões abordadas, né, nesse momento. Por mim, eu ficaria a noite toda, mas parece que nós já passamos de uma hora de conversa, né? E acho que amanhã, para quem é trabalhador, também tem que enfrentar uma longa jornada, e nós estamos no meio deles, né, trabalhadores e trabalhadoras. Então, eu deixar mais assim, para que você, Roberta, você, né, a gente possa dar o nosso alô final e a gente continue esse debate, certamente, nas redes sociais, talvez em outra oportunidade, né? Eu sei que as agendas agora se estreitam cada vez mais, mas, de repente... Eu tentei abrir aqui os comentários, eu não consegui ver tudo, mas eu queria dar um salve aí para o pessoal de Jaguaruana, para a Cátia de Morada Nova, para o Edivanildo, Alexandre Costa, Lúcia Albuquerque, Adelaide. Eu passei rapidinho, eu não consegui ler tudo porque congelou. O pessoal de Maracanaú também, que está... Maracanaú, né? Tá bom. Maracanaú. Então, assim, eu não consegui ver eu não consegui ver todo mundo, porque na hora que eu abri, congelou aqui, então eu tive que voltar. Mas eu queria agradecer. Bom, eu acho que assim, eu vou voltar a um tema importante. A cidade pode ser inclusiva, solidária e ecológica? Acho que essa é a pergunta. Sim, mas para isso ela vai ter que ter poder popular, inversão de prioridade e uma agenda de proteção socioambiental muito clara. É isso, nós queremos uma sociedade inclusiva, uma cidade inclusiva, solidária e ecológica, ou seja, uma cidade para todos, né? E não simplesmente para os donos do dinheiro que fazem da cidade uma própria mercadoria. E para isso, não dá para fazer isso numa cidade só. Veja, nós estamos fazendo política no Brasil inteiro. O pessoal está com candidaturas em 24 capitais, né, das 26 que estão disputando. Né? Vamos lembrar que o Brasil tem 27 capitais, mais uma no disputa, que é o distrito, que é Brasília, né? Então, é isso, nós estamos com candidaturas, né, e nós estamos com uma possibilidade de eleger parlamentares, né, muito interessantes e exatamente com essa feição da luta e construir. Então, eu quero continuar convidando as pessoas para esta possibilidade de fato, darmos uma virada. O bolsonarismo, ele já disse a que veio, ele é a política da morte, do autoritarismo, todo dia, né, e cada vez mais cai a máscara de nova política, né, ele agora, mais recentemente, ele escalou o Aras para desmontar a Lava Jato, né, então assim, aqueles que achavam que o Bolsonaro era o combate à corrupção, agora que, né, claro, a gente sempre denunciou o lavajatismo e sempre denunciamos os abusos da Lava Jato. Mas havia ali uma parcela do bolsonarismo que achava muito legal que o bolsonarismo defendia o Moro, não sei o que e tal. O Aras, essa briga do Aras no STF, é óbvio que é em torno para destruir, né, a operação. Então, as máscaras estão caindo, né? As máscaras estão caindo. E agora, você que está me vendo, a eleição é para decidir quem tem um programa de defesa da vida, da defesa do mais pobre, da defesa da natureza, do trabalhador e da trabalhadora, do serviço público, do SUS e do SUS. A eleição é para isso, é sobretudo para isso. E para fortalecer alternativas no longo prazo para vencermos esse fascismo e esse autoritarismo e mudar esse sistema econômico. Então, eu queria dizer que estou à disposição de vocês, da nossa chapa majoritária, Márcio e Roberta, da nossa chapa proporcional, né?
eu vi que tem muita gente aí do restante do Ceará, todo mundo está aí, pode contar comigo, eu estou E Rio Grande do Norte também, a Tásia. Tásia do Rio Grande do Norte também. Então, assim, estou disposto, estou disponível. Né? Quem me conhece sabe que eu acordo cedo e durmo tarde. Então, vamos junto, é isso aí, vamos fazer. E o fato da gente estar aqui já é gratificante demais, já é bom demais, já é muito apaixonante essa possibilidade. Não tem política sem paixão. E a paixão de criar uma nova possibilidade na política brasileira é sensacional. Essa é a chave que vai defender, que vai permitir a vitória contra o bolsonarismo. E eu acho que as cidades do semiárido nordestino têm muito a oferecer. Sabe, quando eu penso assim, esgotamento sanitário no sertão, soluções urbanas, periurbanas, permacultura, programa de aquisição de alimentos, possibilidades de mobilidade. Veja, pensar uma mobilidade ecológica. Cara, as cidades do sertão, elas podem ser palco de experiências maravilhosas e super criativas. Agora, meu povo, vamos destravar a imaginação e vamos cair em campo. Veja, não tem só, né, a agenda dos bolsonaristas e a agenda dos Ferreira Gomes. Tem a nossa agenda também. E a nossa agenda está aí para ganhar. Valeu. Renato, tem muita gente perguntando aí sobre diversos assuntos, né, para que a gente aborde hoje, mas queria dizer a vocês que têm nos acompanhado nas lives que nós vamos fazer por eixos temáticos, né? A de meio ambiente, eu sugeri dentro do pessoal que nós destrinchássemos. Outra só para discutir saneamento básico, porque uma hora é muito pouco para a gente tratar tudo do meio ambiente. No final, a gente finalizaria com o debate de cidade sustentável. Educação, né? A gente debater sobre as escolas, cultura, juventude e lazer. Vi que tinha perguntas aí sobre juventude, sobre escola. Então, isso a gente vai trazer nas lives de sábado e também nas lives dos nossos e das nossas pré-candidatas a vereadores e vereadoras aqui do município de Iguatu. Em breve a gente vai lançar essa agenda para que vocês possam se organizar, participar, vir com perguntas, com propostas também. A gente quer ouvir propostas, a gente quer escutar novas ideias. E como o Renato colocou, nós somos socialistas, né? E por nós sermos socialistas é que nós acreditamos na mudança. Então a gente aposta na capacidade que nós temos de mudar o mundo, né? Para isso que nós estamos nos colocando. A gente aposta que a gente pode tomar outro caminho que não esse. A gente pode construir outro caminho. Nada está determinado. Nada está dado, né? Tudo está mudando a toda hora. Então, a gente faz esse convite, né, para que a gente mude, mas que mude para melhor, para que a gente consiga ter uma cidade melhor, né, um Ceará melhor, um Brasil melhor, um planeta melhor, para que a gente possa deixar isso para as gerações atuais e futuras gerações, certo? Então, eu agradeço demais o Renato por ter dialogado hoje conosco, né, ter trazido tantas ideias, tantas reflexões e nos dá esperança, né, para a gente continuar nessa batalha aqui no nosso município. Vamos junto. Nada é impossível de mudar. Vamos organizar a esperança. Só para finalizar, né, com a Helenice lá do Quixela dizendo o seguinte: Renato, sua fala é luz na política, né? Então a gente acredita nisso, né? Que uma fala é muito importante sempre, né? Sempre será importante a nossa fala. E eu acho que se depender de fala, nós continuaremos falando a noite toda. Mas só agradecer a você, Renato. E não custa o preço da Enel, não, viu? Pois é, mas agradecer, né? Todo mundo que participou. E só lembrando, né, que todo sábado, 8 da noite, nós já temos esse compromisso firmado, né? De 8 às 21 horas, de 20 às 21 horas, Márcio, Roberta e N convidados, né, que passarão por esse espaço aqui da internet, né? Então, muito obrigado, né, a você. Helenice, manda um abraço para todo mundo do Gaspar. Ela está falando do Gaspar, Renato, né? Esse aqui é o grande barato da tecnologia. Abraço aí todo mundo no Gaspar. Valeu. Esse aqui é o grande barato. Então, qualquer hora a gente vai por aí também, Helenice, né? Mais uma visita do Renato aí com todo mundo. Então, gente, boa noite para vocês. Muito obrigado a todo mundo que ficou com a gente até agora. E aí a gente vai compartilhando essa conversa por aí, né? Somando sempre, nunca dividindo, sempre somando. Então, boa noite, um abraço para todo mundo no coração. Boa noite, valeu. Vamos organizar a esperança, valeu. Vamos organizar a esperança, com certeza.